Esta apresentação oral visa apresentar o meu artigo, A Prática de Júri Simulado na Escola, escrito por mim, Zilfran Varela Fontinelli, sob a orientação dos professores Maria Lúcia Pessoa Sampaio e Luiz Miguel Dias Caetano, por ocasião do primeiro Seminário Internacional de Tecnologia do Ensino, o CEMIT, realizado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, no campus avançado professora Maria Elisa Maia, na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Nesse artigo, nós apresentamos uma prática realizada por nós no ano de 2013, junto às turmas que eu tinha assumido no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus da cidade de Pau dos Ferros. Eram turmas de 4º ano de nível técnico integrado. Nesse artigo, nós relatamos a experiência que nós demos o nome de julgamentos históricos. Nós gostaríamos de começar mostrando algo que aconteceu com a escola naquele ano de 2013. Nossa orientação inicial era criar uma dúvida na escola. E a partir daí, as equipes foram orientadas a produzir cartazes que foram espalhados pela escola. Os cartazes, como vocês podem ver, remetem a algo que acontecerá ou que aconteceria no mês de novembro. São cartazes que vão criar uma situação de dúvida. O que será que vai acontecer em novembro? A nossa orientação foi que os alunos pudessem usar toda a sua criatividade, toda a sua capacidade, toda a sua inteligência para produzir cartazes que permitissem, ao mesmo tempo, criar uma dúvida, mas que já dessem um pouco de noção do que iria acontecer. E o que iria acontecer? Julgamentos de personagens históricos importantes para o Brasil na primeira metade do século XX. Personagens seriam Getúlio Vargas, Lampião, Padre Cícero e o Beato Conselheiro. Nas imagens anteriores, os senhores puderam ver os cartazes que num primeiro momento foram espalhados pela escola para criar uma dúvida, porque no segundo momento, a partir dessa dúvida criada, seria finalmente revelado de que se tratava. Se tratava dos julgamentos desses personagens. Cada equipe iria ficar responsável pelo julgamento de um desses personagens, conforme essa divisão que nós estabelecemos e mostramos aí na tela para vocês. Seria a cada uma dessas datas o julgamento e, ao final, cada um desses personagens deveria ser considerado pelo júri como herói ou vilão. Num segundo momento, nós incentivamos os alunos a distribuírem pela escola cartazes claros sobre o julgamento e o dia, a data que ele iria acontecer, bem como o personagem que iria ser julgado, como uma forma de, ao mesmo tempo, elucidar aqueles cartazes iniciais, esclarecer aquelas dúvidas e para servir de convite para que a comunidade escolar, para que a comunidade acadêmica pudesse comparecer e aprender um pouco mais de história a partir daqueles julgamentos que iriam ocorrer. Você pode perceber nas imagens que se referem especificamente a alguns dos personagens por nós citados. Agora, nós vamos apresentar especificamente como aconteceu o processo de julgamentos históricos. Cada uma das 4 turmas seria responsável pelo julgamento de cada um dos 4 personagens históricos. A definição de qual turma ficaria com qual personagem foi realizada mediante sorteio, bem como foram sorteadas as datas em que esses julgamentos aconteceriam. Também é importante frisar que cada sala seria dividida em 2 partes, acusação e defesa. Também por meio de sorteio, cada uma das equipes ficaria responsável, já conhecido o réu, pela acusação ou pela defesa. Desde já,
A cada passo do projeto, nós procuramos mostrar, demonstrar e reforçar lições para os nossos alunos. Eu chamo a atenção que a primeira grande lição que os nossos alunos tiveram foi exatamente na definição das equipes, 2 por sala. Quando a gente faz um trabalho em equipe, normalmente os alunos, quando nós anunciamos um trabalho em equipe, normalmente os alunos já ficam naquela celeuma, naquela expectativa, já olhando um para o outro, já apontando uns para os outros. Obviamente, os que têm maior afinidade são aqueles que procuram se juntar. E nós deixamos claro que isso não seria possível. A definição das equipes foi feita por mim, o professor. E eu considerei justo que fossem pares e ímpares. E a primeira lição que eu procurei mostrar para eles foi exatamente essa, que a escola educa para a vida. E na vida, na maioria das vezes, os alunos não poderiam escolher as equipes com as quais eles iam trabalhar. Eles seriam colocados dentro de uma equipe e simplesmente iam ter que executar as tarefas. Então, gostando ou não, eles iam ter que executar a tarefa dos julgamentos históricos dentro daquela equipe, seja de acusação, seja de defesa. A partir da divisão das equipes, sorteado o personagem, divididas as equipes, pares ou ímpares, por sorteio ficariam com acusação ou defesa, nós demos autonomia para que, de acordo com as afinidades, cada uma das equipes, em média com 20 alunos, já que era um total de média 40 alunos da sala, então cada uma das equipes poderia ter autonomia para definir a função dos seus membros. Até 5 advogados de defesa ou promotores no caso de acusação, até 5 testemunhas. Essas testemunhas poderiam ser reais ou fictícias. Faz-se necessário salientar que a função dessas testemunhas era uma função teatral, elas iam lá no júri representar personagens reais ou fictícios que, de acordo com as pesquisas, eles iam criar e que pudessem ajudar a acusação ou a defesa, caso fosse testemunha de defesa, para convencer o júri do papel histórico daquele personagem, se herói ou vilão. Também teriam os responsáveis pela pesquisa, que iriam fundamentar todo o conhecimento apresentado, tanto pelas testemunhas e principalmente pelos advogados ou promotores de acusação. Bem como também teria uma equipe de recursos audiovisuais, que, de acordo com a afinidade, ficaria responsável por todos os recursos audiovisuais, todas as tecnologias que fossem utilizadas, especialmente no dia do julgamento, para poder favorecer a atuação da acusação ou defesa. O júri seria composto por funcionários, servidores, alunos de outras turmas que, mediante sorteio, seriam indicados e comporiam esse júri. Então, a cada julgamento foram 7 jurados diferentes e houve dentro da escola um interesse muito grande das pessoas em poderem participar desse júri. No primeiro dia, como você pode observar nas imagens, o auditório ficou bem cheio. É o auditório Ariano Suassuna do campus do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, da cidade de Pau dos Ferros. Neste primeiro dia, o julgamento era de Getúlio Vargas e foi um sucesso. A atuação dos alunos nós podemos definir como espetacular. Isso fez com que esses que estavam presentes, ficassem extasiados com o que aconteceu, com o debate e com o conhecimento apresentado, com a qualidade dos argumentos. E a partir daí, a intensidade, o boca a boca foi tão grande que nos dias seguintes o Instituto passou a utilizar sua página oficial para divulgar os julgamentos históricos. Você pode ver aí que havia as imagens do primeiro dia e a divulgação, especialmente na fanpage do Instituto. Você percebe aí a atuação direta agora do Instituto, que associada ao boca a boca, a propaganda dos que assistiram, fez com que a partir do segundo julgamento,
o auditório Ariano Suassuna ficasse lotado. Como você pode ver nas imagens, as pessoas estavam em pé, sentadas no chão, todas na curiosidade de acompanhar aqueles julgamentos históricos, a ampla utilização de recursos audiovisuais e, acima de tudo, a capacidade de debate dos alunos envolvidos no processo. A cada dia, a cada julgamento, aumentava a expectativa na escola. A escola recebeu a visita de pais, alunos, curiosos em geral, para acompanhar aqueles julgamentos, e as pessoas tinham toda a atenção com o que estava acontecendo e ao final muitas vezes vibravam com o resultado de herói ou vilão a partir do veredito dado pelo jurado. Houve uma ampla utilização de recursos audiovisuais, o que foi facilitado pela estrutura do campus. Os alunos puderam trabalhar com edição de vídeos, filmes, bem como entrevistas. Foi permitido que eles fizessem entrevistas com pessoas e pessoas que tivessem alguma ligação com personagens em questão, e eles puderam apresentar não só essas entrevistas, como também trechos de filme e imagens em geral retiradas da internet. A interdisciplinaridade esteve presente em todos os momentos, em especial o uso das tecnologias de informação e comunicação. Nós precisamos identificar a cada etapa do processo, especialmente ao final, a partir do que foi relatado, a partir do que foi observado e a partir do que nós podemos discutir com os alunos participantes, como foi importante a atuação, a retórica envolvida, como foi importante a atuação teatral daqueles que faziam papel de testemunhas, utilizando figurinos extremamente identificados com os personagens em questão e demonstrando muita capacidade e inteligência, além, é claro, da organização das equipes. Ao final, pode-se dizer que o evento foi um grande sucesso para a escola, um grande sucesso para os indivíduos, um grande sucesso para o professor e, acima de tudo, o evento foi responsável por grandes lições aprendidas e apreendidas pelos alunos envolvidos no processo e também naqueles que puderam acompanhar. Trabalho em equipe, divisão de tarefas, a convivência com contraditórios, a mobilização de todo o campus foram pontos a serem destacados. Também destacamos a ampla utilização de recursos ligados às tecnologias de informação, às novas tecnologias de comunicação, a internet, como a internet foi amplamente utilizada, vídeos, edição de vídeos, imagens, entrevistas, filmes que puderam ser utilizados como referenciais de julgamentos, a grande utilização de PowerPoint e, acima de tudo, a interdisciplinaridade. Cada um dos pontos que puderam ser discutidos foram apresentados. A utilização de diversos setores do conhecimento se deu neste projeto. Ao final, nós colocamos, a vitória foi da escola, o lugar que serviu para chamar a atenção, não só dos alunos, mas também de toda a comunidade. Muito obrigado pela sua atenção.